Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O amor de um torcedor de futebol por seu clube parece não ter limite. É uma emoção difícil de ser definida. Um sentimento que muitas vezes toma conta da alma e principalmente do coração. E quando esse clube é o Atlético Mineiro, essa paixão parece ser ainda mais aflorada. Há quem diga que esses torcedores são os mais apaixonados do país. Fato é que a sua gente reunida é uma demonstração de devoção, como se fosse uma verdadeira religião. O Galo Mineiro e sua torcida vivem cada vez mais em uma sintonia que impressiona. É um amor sem medida. Um completa o outro. E seus adeptos não param de festejar a conquista do título brasileiro, o que é legítimo depois de 50 anos de uma longa espera. Em um programa totalmente especial, você vai conhecer a história de pessoas que vivem diariamente esse sentimento atleticano. Confira tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. Nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga. Programa retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Supercanal TV, também disponibilizado nas plataformas digitais. Obrigado mais uma vez por prestigiarem o nosso programa. O Atlético Mineiro é bicampeão brasileiro, depois de 50 anos de espera. Almejar a conquista tem sido motivo de muita comemoração e alegria por parte dos alvinegros, claro, como não poderia deixar de ser. Hoje, em um começo de conversa para lá de especial, vamos trazer a participação de 3 pessoas que são completamente apaixonadas pelo Galo Mineiro. Nosso bate-papo vai tratar da conquista atleticana, dessa paixão dos torcedores pela equipe alvinegra e até do momento administrativo vivido pelo Galo. Para isso, convidamos o comerciante Fernando Chalabi, o bioquímico e professor Jacinto Rodrigues Rocha e o vendedor Bruno Guido Moreira, o Buia. Todos torcedores completamente apaixonados e que possuem outro fator em comum. São fundadores da FACA, Força Atleticana de Caratinga. Sejam bem-vindos, é uma satisfação receber aqui Jacinto, Buia e Fernando. Muito bom. Como é que está esse sentimento aí do bicampeonato, Jacinto? De verdade, ante de tudo eu quero agradecer a oportunidade, né? Uma oportunidade ímpar de nós estarmos aqui difundindo o honroso nome do Clube Atlético Mineiro. E de verdade é um momento especial. E a gente está vendo essa conquista como uma confirmação da importância do Clube Atlético Mineiro. Isso vem confirmar a significação da entidade, da instituição Clube Atlético Mineiro no cenário nacional e mesmo mundial, tendo em vista que o futebol, ante tudo, é um determinante de socialização. Nós não podemos dizer que o futebol, por si só, de fato, ele socializa, mas de verdade é um instrumento, não é? É uma ferramenta importante na questão da socialização, e o Clube Atlético Mineiro, enquanto instituição, ele cumpre brilhantemente essa função, e é um momento ímpar para todos nós. Muito embora eu tenha defendido que, a despeito do título, que vem muito a calhar, que é muito bom para todos nós, é interessante dizer que o Clube Atlético Mineiro está sempre muito acima de qualquer título, né? Haja vista que se pode confirmar isso em função dessa imensa e gloriosa torcida. Dessa relação aí do próprio clube com os torcedores, dos torcedores com o clube, né? Buia, para você, como é que está esse sentimento aí de um bicampeonato? A expectativa foi muito grande durante esses anos, né? A gente passou muito tempo, assim, em muitas finais, né? Em 79, na década de 80, a gente foi muito prejudicado, né? E fazia time, não ganhava, fazia time de novo, não ganhava, o juiz não ajudava. Então aqui foi acumulando anos e anos e anos, e dessa vez não teve jeito, né? Dessa vez a explosão foi maior. É só alegria, né? Dessa vez é muita coisa guardada, muitos anos, né? Guardado na memória da gente, e dessa vez ninguém conseguiu derrubar a gente, não. Bacana. Fernando Chalabi, como é que está aí esse sentimento aí com o bicampeonato?
Fernando tem quantos anos, desculpa perguntar? 70 anos? 72. Não parece não, viu? Você está muito novo. Tá, muito obrigado. Mas no primeiro campeonato do Galo, você estava com quantos anos? Foi em 71, 71. né? Estava com... Vamos fazer as contas aí, gente. Ajuda. Para 21, 70. Você estava com 20 anos. 20 anos. 20 anos. Exatamente. Então, eu morava em Brasília. Mas eu estou perguntando isso por quê? Porque você, de todos os três aqui, é o que pode, de fato, ter comemorado mesmo esse título. Com certeza, e foi muito bem comemorado. Foi, né? Eu estava vindo de Brasília, eu estudava no UNB, e já eram férias escolares, então eu passei em Belo Horizonte e fiquei lá para poder ver as duas, né? A semifinal foi contra o São Paulo. Você assistiu as duas, então? Não ao vivo, né? O jogo foi no Rio, o último jogo foi no Rio. Mas você estava em Belo Horizonte? Estava em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Foi uma festa incrível, Belo Horizonte. E agora esse loucura. Bicampeonato, como é que tá? Nossa, a sensação foi redobrada, né? Porque depois de tanto tempo me sentir vitorioso, vencedor e ver esse momento é uma alegria que não tem tamanho. Muito feliz, muito feliz. Eu queria saber agora o seguinte, como é que surgiu essa paixão pelo Galo? Como é que você se tornou atleticano, por exemplo, Jacinto? Eu sei que você tem um irmão, que é o Dr. Mauro, que é meu amigo, é um cruzeirense chato, né? Então, assim, a gente fala de cruzeirense chato, é porque, na verdade, o cara é apaixonado também pelo Cruzeiro. É igual a gente fala que atleticano também é chato, né? Quando ele é apaixonado pelo Galo. Como é que é isso? O Mauro cruzeirense e você é Galo, quem é que é atleticano na sua casa? Como é que surgiu isso? Eugênio, na verdade, é uma pergunta interessante, né? Porque o meu pai era cruzeirense e flamenguista. Na época do meu pai, a geração do meu pai, é compreensível que assim fosse por conta dos meios de comunicação da época. Então, Caratinga, em função da sua posição geográfica, sofreu uma influência muito grande do estado do Rio de Janeiro. Então, para o meu pai, é perdoável que ele torcesse para o Flamengo e para o Cruzeiro. Mas nós mineiros, Minas Gerais, em todos os indicadores sociais, como, por exemplo, educação, cultura, economia, Minas Gerais disputa com o Rio de Janeiro o segundo lugar na hegemonia na Federação Brasileira, né? Então, em função disso mesmo, até porque o futebol hoje tem uma relação estreita com o aspecto mercantil, Minas Gerais tem dois grandes clubes, né? Agora o América também, se Deus quiser, vai estar crescendo muito. Então, Minas Gerais, hoje em dia, eu penso que não se pode admitir que nós, mineiros, né, venhamos a torcer para estados outros quando a recíproca não é verdadeira. Por exemplo, você não vê carioca torcendo para time mineiro, paulista torcendo para time mineiro. Infelizmente, os mineiros ainda se atêm muito. Eu, por exemplo, no início, eu sofri essa influência, né, de ser atleticano em função de amigos de infância mesmo. Por exemplo, o pessoal conhece o Silico, né? Célio Barros, Célio Guilherme Barros, foi meu colega de escola, quando ainda criança. Então, a influência, no meu caso, veio daí e também pelo fato de pensar, né? De atinar para esse fato que eu me referi. Ou seja, nós mineiros, considerando a hegemonia do estado de Minas Gerais, para mim não me parece razoável que mineiro torça para outro estado quando a recíproca não é verdadeira, né? Então, o Bu e o Fernando, eles enfocaram um aspecto muito importante aí, que é a questão da paixão. Talvez a maioria das pessoas que não são envolvidas com o futebol, né, a grande maioria, por exemplo, a maioria das mulheres, embora algumas sejam, bem como alguns homens também, né, que não são, eles não compreendem muito bem essa paixão. Mas, de verdade, todos nós que torcemos para algum time, a gente passa a relacionar a própria vida da gente, né? Esse sentimento, acho que vem daí. Se você pegar a vida de cada um de nós, desde a infância até então, todos os aspectos da sua vida, esse time te acompanhou, né? Então, daí o sentimento forte se confunde com a própria vida nossa, né? Deve ser até por isso que fala Galo na veia, né? Exatamente. Sangue, então, né? É uma paixão inexplicável. Ô, Boi, e você, Boi? Como é que surgiu? Como é que você se tornou atleticano? A família toda atleticana? Foi uma coisa natural? Como é que é isso? Não, doutor, a família é dividida. Você vê, vocês mesmo tem um aqui na empresa Souza aqui, que é o Zé Carlos, meu primo.
Ele é cruzeirense. O Zé Carlos Moreira? É, o Zé Carlos é meu Nossa primo. senhora, eu vou te falar. Zé Moreira Nós já falamos do Mauro Rocha, agora vem o Zé Carlos, vou te falar. Zé Moreira é irmão do meu pai. Cruzeirense também é chato. É, ele, o Lucas, o filho dele. É gente boa. Gente boa. Gosta do padre na rede social. Aqui no nosso grupo, só dá ele e o Luquinha. Mas em 70 nós mudamos, em 71. Em 72 nós mudamos Belo Horizonte. Depois eu fui nascido aqui, meu pai mudou para Belo Horizonte para poder dar uma educação melhor, uma faculdade com minhas irmãs, que era mais velha, e conseguiu formar a minha irmã, que é a Maria Tereza, conseguiu formar a Martinha. E nisso eu tenho um tio que chamava Wander Moreira, tio Wander. Ele era delegado da polícia lá da Metropol, na época lá de Belo Horizonte, e ele tinha um carrão, e eu morava no Bonfim. Ele saiu do Bonfim, eu morava na Saudade. Ele ia lá na Saudade me buscar, porque tem 2 filhos, o Vandinho e o Vaguinho, e me buscar, me levava para o Mineirão. Aí não tem jeito. E depois me voltava de novo. Naquela época, em 77, 78, 80, Paulo Zidoro, Reinaldo, Taurinho Cerezo, Luizinho, não tem como você não torcer para Atlético, né? Naquela época... E criança ainda valoriza muito esse carinho do próprio tio que faz isso. 12 anos, você vê aquele que pôr direito lá, não, aqui de Patinho, acho que o Sérgio Araújo, entendeu? Então, time de Atlético, ganhou leite. Então, naquela época era emoção e mais por causa do meu tio, entendeu? E ganhava tudo, ganhava Campeonato Mineiro, ganhava isso aqui, mas você ia lá, você divertia, Mineirão sempre lotado. Tá certo. Fernando, e você? Você que tem um sobrinho, que é o André Chalve. Cruzeirense. Cruzeirense também, assim, chato também, né? Vamos bem falar. chato, bem chato. Bem chato, né? Mas você tem só a Heloísa Chalve, eu sei que é cruzeirense. Mas a Marília é atleticana. Como é que a família se dividiu? Pois é, a história começa exatamente aí. Eu era muito ligado à Marília, minha irmã. E ela era torcedora do Fluminense. Entendeu? Naquela época, reforçando o pensamento do Jacinto, a influência do futebol carioca na região era imensa. Domingo, não sei se você não deve lembrar, Jorge Cury, da Rádio Nacional, Valdir Amaral, da Rádio Globo. Caratinga, na época, não tinha televisão. Dia de domingo, as pessoas iam para Benedito Valadares, ficavam escutando no Ponto Chique, pelo rádio. Era uma multidão que ficava ali. Um Fla-Flu. Qualquer, o Fluminense, Vasco, o Botafogo, o Flamengo, o futebol carioca dominava aqui, como o futebol paulista dominava o sul de Minas, entendeu? Por causa da posição geográfica. Em 1961, eu fui para Belo Horizonte, fui estudar no Padre Machado. E eu tinha família lá, tinha um primo que era atleticano doente. E eu já era torcedor do Atlético, mas não com com esse amor que eu tenho hoje. Então ele me convidou para ir no antigo Independência, no Horto, para ver um jogo do Atlético. Aí foi o primeiro jogo que eu vi do Atlético, aquilo bateu. Aquilo foi lá na alma mesmo, entendeu? E eu passei ali a acompanhar todos os jogos do Atlético, Independência, vi o campeonato, bicampeonato. E depois, em 65, a inauguração do Mineirão, eu já estava morando em Belo Horizonte, assisti todos os jogos e teve aquela ascensão do Cruzeiro, daquele time de 66, que foi campeão da Copa do Brasil. Aquilo me machucou demais, me deu muita tristeza, vendo que o Atlético não estava acompanhando a construção do Mineirão. Até que em 70 nós conseguimos ser campeão mineiro. E em 71, campeão brasileiro. Bacana demais. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Nosso tempo, uma conversa boa, passa rápido. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, seguiremos com esse programa especial sobre a conquista do título brasileiro pelo Galo. É rapidinho, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo Conversa. E hoje gravando um programa super especial, comemorando, o título brasileiro pelo Galo. Jacinto, vamos lá. Bicampeonato, que é essa alegria toda, levantar a taça. Estádio quase saindo. Uma cidade, que aquilo é uma cidade, aquilo não é um centro de treinamento, é uma cidade, chama Cidade do Galo. Jogadores caros.
que aconteceu? Que administração é essa? Isso está tudo certo? Isso não é um boom que vai dar um problema aí, não? Ô, Gênero, de verdade, para responder isso com exatidão, a gente tem que ter um conhecimento maior do que efetivamente está acontecendo, né? Por trás nos bastidores, né? Mas eu acredito, eu acredito que o Galo tem indicadores muito sólidos dessa nova perspectiva da instituição. Eu tenho visto várias matérias nesse sentido, em que os apoiadores, vamos dizer assim, os investidores do Galo têm por objetivo tornar o Atlético uma das maiores instituições de futebol do mundo, né? Mesmo em nível de Real Madrid, nível de Barcelona, de Chelsea, etc. Eu penso que isso é perfeitamente possível, porque um dos maiores fatores de contribuição para a efetivação disso é a torcida que o Clube Atlético Mineiro tem. É lógico que a gente é suspeito de falar sobre isso por conta de sermos atleticanos. Mas eu tenho dito, você sabe disso, a gente tem dito com muita frequência que a torcida do Atlético é objeto de estudo, né? Em nível de mestrado, em nível de doutorado, por parte do pessoal da antropologia, por parte do pessoal da sociologia. Sei que toda torcida, os torcedores são apaixonados, mas o Clube Atlético Mineiro ele tem um diferencial na torcida, tem que ter uma explicação científica, provavelmente dentro dessas ciências que eu me referi, para explicar, para justificar esse comportamento da torcida do Atlético. Veja você que nós tivemos indicadores recentemente muito importantes, como por exemplo, há 7 anos atrás, né, a conquista da Libertadores, uma Libertadores com um grau de dificuldade muito grande, se comparado com as Libertadores antigas, né, porque houve a participação dos 38 melhores clubes de todas as Américas, né? Tivemos em 2014, em cima do maior rival, um título nacional, quando a recíproca não é verdadeira, né? Então veja você que, a despeito dessas conquistas recentes, o maior patrimônio do Clube Atlético Mineiro é essa torcida que tem esse diferencial, porque hoje nós estamos comemorando aqui o bicampeonato brasileiro, não é verdade? Mas um clube que fica 50 anos sem ganhar especificamente esse título e consegue ser a terceira força, por favor, confirmem, né? Em termos de média de público em todos os campeonatos brasileiros, né? Nós temos em primeiro lugar o Flamengo, o Corinthians e o Atlético, né? Então o Atlético, em termos de frequência de torcedores nos estádios, por exemplo, que é um indicador importante do que você me perguntou, é um indicador importante para que se possa fazer uma projeção, né, do Clube Atlético Mineiro em nível que se nos está apresentando agora, né? Então, eu acredito, eu creio, por conta disso que eu estou me referindo, que o seu maior patrimônio, que é uma torcida inexplicável, você ficar 50 anos sem ganhar o título brasileiro, e ainda manter essa torcida nesse nível, terceiro maior público em todos os campeonatos brasileiros. Muita coisa. Né? Então, eu acredito sim, eu acredito que nós estamos no bom caminho, acredito que esteja ocorrendo muito boa vontade por parte dos investidores. Eu acho que é daqui para melhor sempre. Ô, Buia, o Jacinto está falando aí da torcida, dessa paixão, né, do atleticano pelo Galo Mineiro, e recentemente a torcida do Galo e Caratinga perdeu um garoto bacana, né, que é o Netinho. Eu queria que você falasse sobre isso para nós aí. Eu vou falar, trouxe tecnicamente para mostrar aqui. A gente tem uma torcida Galo é Galo. É só os amigos, a gente reunia sempre para ver o jogo do Atlético. E esse menino aqui, eu vou falar a verdade para o senhor. Ele era um cara apaixonado mesmo. Esse, está todo aí com as faces que a gente colocou embaixo, ele sabia tudo de futebol. A vida inteira. Sabia tudo, contava os casos, já fomos muitas vezes no Mineirão com o pai dele, que é o Valdir, entendeu? Então ele era apaixonado mesmo. Não viu, infelizmente, o Atlético ser bicampeão brasileiro. Mas aí eu trouxe a camisa hoje para mostrar, mas ele é um dos 100 mil torcedores de carteirinha, que nós somos o primeiro time brasileiro de 100 mil sócios, torcedores. Bacana. E ele é um deles que é sócio, que está lá em cima agora, torcendo, vibrando demais pelo bicampeonato. Tá feliz lá comemorando, né? Se Deus quiser, e muito, não é pouco não. O Fernando, o Buia falou aí sobre os 100 mil sócios, né? Eu queria pegar o gancho nisso aí.
É o primeiro clube brasileiro a ter 100 mil sócios. E me parece que nessa relação, e o Cruzeiro, por exemplo, tem 10 mil. 10 mil. Sim. Dá É 10%. isso mesmo. 10%. Então, assim, o Atlético Mineiro conseguiu mais sócios que Flamengo, que Fluminense, que Corinthians. Isso é paixão demais da torcida, né? É acreditar demais no time, né? É acreditar, é a paixão, né, o amor pelo clube e acreditar na administração também, né? Porque você vê, o Atlético está fazendo um estádio que inaugura em 2023 que vai ser referência para o mundo inteiro, né? Então, quer dizer, pensa bem, o privilégio que nós atleticanos temos, vamos ter de ter um estádio nosso, entendeu? Assistir os jogos lá, um estádio com capacidade para 46 mil pessoas, vai estar sempre lotado. Vai ser uma dificuldade. Nós aqui, nós vamos ter que nos tornar sócios, torcedores, para ter acesso a comprar ingresso, porque não vai ter ingresso para o público em geral. Geralmente a preferência é para quem é sócio torcedor, porque hoje os grandes clubes do mundo trabalham dessa forma, né? Está faltando ingresso, né? Está faltando ingresso para o pessoal assistir Então já quer faturar. Já sabe que o sócio torcedor com a mensalidade já garante a arrecadação. O Buia, nós estamos falando da paixão do torcedor pelo time, mas tem a paixão também do jogador, né? Porque a gente percebe isso no Atlético Mineiro, né? Você vê o Hulk, por exemplo, a relação dele com o time e com a torcida é uma relação de amor também, né? Você vê que foi lá no Libertadores que ele errou um pênalti? Não, foi. Com o Palmeiras. É. Que aí, assim, é a hora da torcida ficar brava, você só via nego falando assim, o Hulk tem crédito. Não é isso? E muito. E muito, então o Hulk tem crédito. E você vê, e a comemoração dele? Fala, Fernando. Eu posso fazer uma dele aqui? Sobre isso que você falou, eu acho que as diretorias que o Atlético teve, apesar de fazerem muita coisa errada, elas foram muito felizes nas contratações de grandes ídolos. É o que ajudou o Atlético a ter essa torcida jovem. Por exemplo, nós tivemos o Ronaldinho Gaúcho, em 2013, que era um ídolo amado por todos, a quantidade de criança. Depois tivemos o Robinho, quem não lembra, pedala Robinho. Então, quer dizer, juntou aquela criançada toda para torcer para o Atlético. Agora temos o Hulk, que está sendo esse fenômeno social absurdo, né? Então, isso tudo são... E já tivemos o Reinaldo, né? Já tivemos o Dadá Maravilha. O Reinaldo foi criado no Atlético, né? Estou falando de ídolos que foram comprados. Mas isso, Fernando, isso aí é a torcida. É a torcida que faz o jogador jogar bola, né? A torcida aprende que é isso. É igual eles falam, o Galo levanta de fruto, levanta. Você vê a mãe do Ronaldinho passando mal, você vê uma bandeira daquela, mas emocionou. Qual torcedor, qual jogador que vai fazer Que tudo? clube que fez né? isso pro jogador? Esse Hulk aí é uma coisa, eu vi falando aí que ele disputou vários títulos da Champions League, mas esse para ele é especial. Nunca é porque, vi isso é porque fora você não vê isso aí, fora. Você vê torcedor fora, na Europa mesmo, o cara vai lá e torce. Agora aquela paixão, aquele fogo, aquele negócio que só o atleticano tem, é difícil. Tá? E o atleticano de Caratinga parece que é um atleticano mais apaixonado ainda que os outros, né? O pessoal aqui em Caratinga já fala o seguinte, bom, essa torcida de Caratinga, eles já trouxeram aqui o Dadá Maravilha, já trouxeram aqui o Reinaldo. Quem que é o próximo que eles vão trazer aqui, né? Quem sabe é o Hulk. Tá na lista. Vamos fazer um rápido intervalo, gente. A conversa está muito, muito boa. Uma pausa rapidinho, nós voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou aí agora, pode acompanhar ainda um final de bate-papo sensacional aqui com nossos amigos atleticanos, o Buia, o Fernando e o professor Jacinto. Eu queria começar esse terceiro bloco, e é uma pena, né, que está acabando o tempo, perguntar para o Buia o seguinte, você viu aquela comemoração em um jogo anterior do Hulk, e se dirigindo ao Reinaldo, né, com aquele gesto, assim, como é que você viu aquilo ali? Doutor, aquele momento que eu senti, né, porque fazer um gesto daquele, em homenagem a ele, é a melhor coisa, entendeu? Ele mostrou o que é o Reinaldo, antigamente fez para o Clube Atlético Mineiro. Goleador, né? Estava com a família
O Reinaldo estava com a família dele lá no camarote, com o pai dele, com as filhas dele. Então aquilo, ele foi lá, fez o gol, e foi lá e levantou o braço para mostrar para ele que ali tem mais um Reinaldo, fazendo os gols, dando alegria para a massa. E emocionou o Reinaldo, né, Jaci? Nossa, mano. É de verdade essa oportunidade, né, desses anos todos, o Hulk repetiu o gesto do Reinaldo, que também tinha uma conotação política também, né, é extremamente emocionante, sobretudo nessa relação Hulk, que é a expressão máxima da atualidade, e um ídolo eterno, como o Reinaldo é, né? Então, realmente é muito emocionante. O Fernando, você deve ter visto o Reinaldo jogar vários jogos do Reinaldo, né? É um craque, né? Nossa, era fantástico. O Reinaldo ele tinha uma criatividade, uma inteligência tão assim à frente dos demais que ele antevia a jogada, o que ele ia fazer. Eu te falo, Eugênio, sinceramente, depois do Pelé, para mim, o maior jogador que já teve no futebol foi o Reinaldo. Cara com o problema do menisco, né? Foi operado muito cedo, mas ele era um gênio. Ele fazia jogadas que você achava que era impossível, de repente, num lampejo, ele conseguia tornar uma jogada difícil na coisa mais simples. Gols maravilhosos, eu já vi filmes de gols de Reinaldo, fazia gol de tudo quanto é jeito, entendeu? Agora, eu até não queria falar de outro time aqui não, porque nós viemos falar de Galo aqui, né? Mas eu preciso falar isso rapidinho. Porque nós estamos vendo o Cruzeiro na situação difícil, quer dizer, o terceiro ano na Série B. Lá no íntimo de vocês mesmo, vocês não ficam esperando que ele vá para a Série C, não, né? Porque Minas Gerais tem que ter todo mundo na Série A. Tem uns 3 times na Série A, ou você fica torcendo para ficar aí para a Série C? Fala a verdade, José. Eugênio, você coloca aí uma pergunta muito difícil, eu creio que a mais difícil até agora, né? Mais difícil até agora. Mas de verdade é o seguinte, quando eu falar, os atleticanos vão até me bater, mas de verdade é o seguinte, como você bem colocou, não é bom para o futebol mineiro que esteja acontecendo com o Cruzeiro, que está acontecendo, terceiro ano na segunda divisão, e com uma perspectiva não muito boa, né? Realmente não. Então, para Minas Gerais, para nós todos, isso não é bom. No entanto, tem essa rivalidade, né? Essa rivalidade determina muito esse sentimento de agora também, né? Então, assim, o Cruzeiro, de verdade, é um grande time. É o segundo time, haja vista que é o segundo time de Minas Gerais, né? Que o Atlético tem indicadores importantíssimos, a verdade é essa. Então, o Cruzeiro tem títulos importantes, como o Atlético tem, eu penso que é equivalente. Porque você vê, o Cruzeiro tem um número maior de títulos de Copa do Brasil. No entanto, não tem um título de Copa do Brasil ganho em cima do maior rival, que é o nosso caso. Eu não troco o título de Copa do Brasil do Galo, em função dessa particularidade, ter sido ganho em cima do maior rival, pelos títulos do Cruzeiro. Libertadores tem 2, Libertadores nós temos uma, mas a nossa é mais expressiva, por quanto ela foi disputada na época, foi ganha na época do Atlético, foi ganha na época dos 38 melhores participantes de todas as Américas, com uma repercussão mundial muito maior do que na época do Cruzeiro, né? Campeonato Brasileiro, veja você que, se não fosse o Clube Atlético Mineiro, Minas Gerais teria passado quantos anos sem a expressão de um título brasileiro, né? Se o Atlético não tivesse ganhado aquele título em 71, né? Quanto tempo Minas Gerais ficaria sem um título de campeão brasileiro? Então, acho, de verdade, honestamente, eu acho que os times torcida não, estrutura também não, né? Mas de verdade acho que se equivale, são 2 grandes clubes, né? Mas é bom que o Cruzeiro fica lá mais um pouquinho, né? Já tem 3 anos, pode ficar mais um pouquinho. E Boi, o que você acha, Boi? Eu vou com as palavras do Jaci, eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu queria que ele caísse para a Série C, esse ano que vem agora, né? Ele cai para C, aí acaba, porque B já não existe. Mas eu volto de novo de levinho, um pouquinho, e chega igual assim. Mas segunda força não é não, porque nós temos o Ameriquinho, ele tá na Libertadores, estou lutando aí, então eu acho que ele é a terceira força. Mas deixa ele cair para C, depois vem subindo e junta-se aos monstros. Zé Carlos, já sabe que Zé Carlos e Mauro, né? Vamos pegar.
Fernando, e você, o que você acha? Você fez a pergunta para torcedor. É. E eu queria que o Cruzeiro fosse para C e aí chegasse até na D e ficasse por lá. Entendeu? Ficasse por lá. Tá certo. O André Charles assistindo Não esse estou programa. olhando o lado que o Jacinto olhou de equilíbrio para o futebol, não. Como torcedor, eu gostaria que ele só afundasse. Para terminar aqui agora, Atlético bicampeão brasileiro, Copa do Brasil. Vai levar? Vai, eu penso que vai. É. Acho que o Atlético tem mais time do que o Atlético Paranaense, tem mais estrutura, né? Então eu acho que se Deus quiser, nós vamos ser campeão de novo da Copa do Brasil também. E merecidamente, por conta do investimento, por conta do elenco, né? Então, embora o Atlético Paranaense esteja numa crescente, não tem, ao meu ver, não tem comparação nesses determinantes que vão garantir o título também da Copa do Brasil. Bacana. Boa, leva a Copa do Brasil? Eu acho também que leva por um motivo muito... Assim, o atleticano gosta muito de decidir em casa, né? Pelo sorteio, o primeiro jogo em casa. Então, eu acho que nós vamos decidir em casa. Porque com a força da galera, da massa, nós vamos fazer um bom resultado e vão lá na casa deles jogar, igual o Palmeiras foi com a gente, jogar um resultado debaixo do braço. Muito bem. Fernando? Já somos, né? Já fizemos 2 campeonatos, o Mineiro e o Brasileiro. Agora nós vamos fazer a Tríplice Coroa também, com a Copa do Brasil. Então, outras considerações finais, uma pergunta para finalizar sobre a faca, porque Jacinto, Boia, Fernando, eu inclusive, Zé Alves, todo mundo participou da fundação da faca, né? A faca retoma, Fernando responde para nós, o que você está pensando aí para a faca? Professor, nós estamos pensando realmente em reativar a faca, certo? A faca foi fundada, não sei se você lembra, em 1998, com muito sucesso. Nós éramos uma torcida de referência. Foi a primeira torcida organizada de time de futebol aqui em Caratinga. Depois, por vários motivos, entendeu? A faca ela foi perdendo aquele entusiasmo, o time também não ajudava muito e tal, e nós esfriamos um pouco. Mas realmente já tem um bom tempo que nós estamos sendo cobrados para reativar a faca. Não só a faca, mas também o consulado. Não sei se você lembra do consulado atleticano de Caratinga. Então agora nós vamos reunir, aproveitar o Jacinto, o Buia, que são os pioneiros também, o Zé Alves, e vamos ver se a gente dá uma reativada nessa faca. Bacana. Nós vamos passar para as considerações finais agora. Antes, deixar um abraço aqui para uma torcedora atleticana muito especial, que é a Dora Bonfim. Dona Dora Bonfim, Dona Dora que é parceira, firme, né? aí. Zé Alves, que é criador da faca. Lúcia Bonfim. Paulinho Cortes, que é um Marília, velhinho. Paulinho Cortes, a turma toda lá turma boa aí. da faca. Nós vamos agora para as considerações finais. Você tem um minuto, Jacinto. Você vai se dirigir para aquela câmera lá e deixar o seu recado aí para os telespectadores, para os internautas e falar aí da sua paixão pelo Galo. Bem, antes de tudo, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade, não em meu nome, mas em nome dessa diferenciada torcida do Clube Atlético Mineiro. Dizer também que são irrefutáveis os indicadores, né, que fazem da instituição Atlético Mineiro e, sobretudo, de sua torcida, uma das maiores torcidas do mundo, realmente a torcida do Clube Atlético Mineiro, uma das maiores torcidas do mundo, e dizer que nós temos boas perspectivas e acredito piamente que a tendência do Clube Atlético Mineiro é evoluir cada vez mais, aprimorar cada vez mais e encantar cada vez mais essa apaixonada torcida. Aqui é Galo. É isso aí. Boia, mesma coisa, vai se dirigir para essa câmera aqui e deixar seu recado aí para os telespectadores e para os internautas. O único recado que eu vou deixar para todos vocês é essa figura ilustre aqui, ó. Netinho, atleticano, muito atleticano, que nos deixou, entendeu? Não viu o Galo bicampeão, mas eu sei que lá em cima ele está vendo e está comemorando junto a gente. Então é isso aqui, ó. Mostrar para toda a nação atleticana de Caratinga que aqui é o cara, aqui é Galo. Fernando Charles, mesma coisa para essa câmera aqui, deixar seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e nossos internautas. Então, mais uma vez, agradecer, né, a oportunidade e falar para os atleticanos que agora só vem coisa boa. Nós já fomos bicampeões, vamos ser campeão da Copa do Brasil, estamos montando uma estrutura muito boa,
para dominar esse cenário, não é mineiro não, brasileiro por muitos e muitos anos. O Começo de Conversa vai ficando por aqui. Agradeço a participação de cada um dos entrevistados e a você pela audiência e pela atenção. Um forte abraço, fiquemos com Deus. Nós somos